Eu sou só veterinária e, portanto... Só. Que é muito importante. Não, eu aqui tenho a responsabilidade, foi-me pedida pelo Pedro a responsabilidade de tratar dos cães do grupo dele. Portanto, sou eu que zelo pela saúde dos cães. Estamos a falar de cães porque o Pedro, por enquanto, só utiliza os cães. Esta raça, esta espécie neste caso. O que acontece é que o meu lado, o meu papel aqui é tentar reduzir ao máximo a transmissão de alguma doença que possa ter o animal para o utente, obviamente. Claro. Ou seja, o meu objetivo aqui é reduzir o máximo possível esse risco. Sempre atenta a qualquer... Exatamente. Qualquer sinal que possa mostrar que o cão pode estar infectado com alguma coisa. Exatamente. Eles como binómios, como guias, vão dizendo como é que está a reagir e normalmente estes cães têm que ir mais vezes à consulta, portanto ao meu exame, para perceber se eles efetivamente estão bem ou não, porque obviamente não queremos... Ação preventiva. Exatamente. Se bem que existem estudos e portanto, estas intervenções já existem, estas interações entre cão e as pessoas, estes utentes já existe lá fora há muito tempo e por isso lá fora já existem muitos estudos a confirmar que o risco de transmissão de doenças tanto dos cães para as pessoas, ou seja, de zoonoses, é muito baixo, é baixíssimo. Mas mesmo de qualquer das maneiras tem que se ter, obviamente, muita atenção, não é? Portanto, são cães que então vão mais vezes do que o normal. Ou seja, são cães que eu tenho particular atenção e falámos há 15 dias, não sei se te lembras ou lá em casa se lembram, falámos da doença periodontal, exatamente. Estes cães não podem, têm que ter uma saúde oral fantástica, não podem ter doença periodontal, obviamente, não é? Têm também uma questão nutricional, portanto são cães que temos cuidado com a parte da dieta deles, ou seja, eles estão proibidíssimos de comer, de lhes dar, os guias de lhes dar alimentos crus, pelo menos 90 dias antes de entrar em contacto com o utente, independentemente seja criança ou adulto, ou idoso, não é? Pelo risco de transmissão de alguma bactéria que esteja na carne que não está cozinhada. Portanto, está interdito, eles não podem fazer isso. Depois, são cães que, os cães de companhia normais, são às vezes, os tutores são um bocadinho desleixados, desculpem a expressão, às vezes não vão. Se bem que agora as coisas estão a mudar, mas às vezes há uns que se esquecem de dar uma vacina, outros estes cães não podem. Portanto, têm que estar sempre com o plano vacinal, ok? Tem a vacina da raiva, obviamente, que é obrigatória, mas tudo o resto das outras vacinas nós não brincamos e, portanto, eles são vacinados com a frequência com que eu lhes digo para vacinar. Sobretudo uma doença que é a leptospirose, que é uma doença que pode ser transmitida aos utentes humanos e, portanto, fazem também uma particularidade. Não podem ter nem pulgas nem carraças e todos os meses fazem a sua desparasitação mensal. Eles têm mesmo um planozinho, um cartãozinho, que têm que ser responsáveis, então, por essa aplicação. Excepcionalmente, estes cães fazem desparasitações internas, portanto, para os parasitas intestinais, todos os meses, que não é muito frequente, não é? Os tutores lá em casa, de um animal de companhia, se calhar tu também fazias quando tinhas os teus, normalmente faz-se, antigamente fazias 6 em 6 meses, mas agora faz-se de 3 em 3 meses, tranquilamente. Nestes cães, eu instituí a regra que é mensal, todos os meses, para evitar precisamente de haver infestação ao utente, porque os cães não são como nós, têm comportamentos de risco, vão aos parques urbanos, cheiram urina, cheiram fezes, não é? Cheiram-se uns aos outros, é a forma de eles comunicarem. A Joana percebe mais de leitura de cães do que eu, mas eles cheiram-se uns aos outros, não é? E, portanto, no meio deste comportamento, são comportamentos que podem fazer com que eles fiquem infectados com parasitas e, portanto, temos que salvaguardar os utentes que a Joana, por exemplo, trabalha, com os quais trabalha. E são cães que também fazem análises às fezes
com alguma frequência para perceber precisamente se não estão parasitados e se não têm alguma bactéria que possa provocar algum dano ao utente, ok? Porque estes cães podem estar fantásticos, podem não ter sintomatologia nenhuma, à vista desarmada, não é? Exatamente. E para ter parasitas intestinais não é necessário terem diarreia, terem essa clínica, essa sintomatologia de diarreia mas podem ser portadores. Uma giardia não era nada agradável a cuca transmitir uma giardia, um parasita intestinal, a um utente, portanto não faz qualquer sentido. Claro. Portanto, são cães altamente vigiados em termos clínicos, é esse o meu papel. Eu aqui, para acrescentar ao que a Anabela estava a dizer, porque às vezes muitas pessoas perguntam isso, então, mas é desparasitada mensalmente? E acho que é importante esclarecer, e ninguém melhor que a Anabela, que não é nocivo para o cão. Não. Porque há muitas pessoas que perguntam se... Eu por acaso pensei, mas não quis estar a pôr a ciência em questão. Se ela está a dizer que faz é porque não é nocivo, não é? Não faz mal nenhum. Até porque o desparasitante, o que vai acontecer é quando tu dás um desparasitante, um comprimido, ele vai atuar ali 24, 48 horas, vai fazer o que tem a fazer, ou seja, normalmente ele vai atuar sobre os ovos, as larvas, os adultos, ou seja, desculpe a expressão, vai matar tudo o que tem a matar naquele momento e não tem efeito residual, não é como um antibiótico que tu tomas e fica durante algum tempo. Portanto, ele é pontual, não é? E pronto, e não é prejudicial, por acaso já me perguntaram se é prejudicial para o intestino. Não faz mal nenhum ao intestino do animal, é uma questão de prevenção. E faz todo o sentido. Aliás, segundo as novas guidelines da parte de desparasitação em medicina veterinária, já estão nesse caminho de reduzir ainda mais. Exatamente. Era de 6, passou para 3 e agora já Exatamente. tem. Sim, Ao contrário do que acontece em medicina humana, mas de facto é isso que eu estava a dizer, ou seja, nós não nos podemos... Às vezes as pessoas têm muito a ideia, ou têm muito este hábito de replicar o que acontece em medicina humana, não é? Em medicina veterinária. Isso não acontece, não é? Eles têm comportamentos que nós não temos, não é? Nós não vamos aos parques urbanos super carregados de fezes, desculpem a expressão, porque ainda se vê muitos tutores a não apanhar os dejetos do seu animal, não é? Não estou a dar aqui nenhuma lição moral, mas de facto acho que faz todo o sentido alertar as pessoas lá em casa. Portanto, quem tem cão, quando vai passear a um parque urbano, efetivamente vê que tem fezes ali e, portanto, essas fezes podem significar que tem uma carga parasitária grande. Portanto, se estes cães que têm que ir passear para o seu, quanto mais não seja, para o seu passeio higiênico, e não só, porque eles têm que fazer o seu exercício, não é? Não é só ir passear para fazer urina e fazer fezes, não é? Obviamente têm que brincar, têm que explorar o seu mundo à volta. Olha, ela toda atenta. Portanto, é normal, então, portanto, não é de espantar que, de facto, os cães possam ter uma maior probabilidade de ser reinfestados em termos de parasitas, não é? Claro. E daí o meu cuidado quando pensei em desenhar este esquema de medicina preventiva para os cães, de fazer a desparasita do Pedro Paiva, fazer uma vez por mês. Muito bem. Anabela, e o teu trabalho também sabemos que é fundamental, porque estes animais, eles realmente têm que ter uma saúde de ferro, têm que transmitir confiança em todas as áreas, incluindo na parte da possível transmissão de doenças, não é? Então tu estás a trabalhar com estes cães de terapias também desde o princípio do projeto? Ou? Eu estou há 2 anos, desde que conheci o Pedro, há 2 anos, sim. Já trataste de muitos cães terapeutas? Tratei os da equipa dele, porque ele, entretanto, juntou mais conhecimentos, não é? Agora foi juntando mais, que é bom sinal para mim, sim, eu vou ficando sempre como veterinário. E estes cães, de facto, são muito especiais. O contacto, não estou a dizer todos os meus cães são especiais, não é? Obviamente aqueles dos meus pacientes, mas estes são muito engraçados. Eu às vezes costumo dizer a eles têm uma que é a Tica, que tem um olhar simplesmente maravilhoso, mas estes cães veem-se que mesmo em consulta, tem a ver com o treino, obviamente, mas tem a ver também se calhar, com a manipulação, com Sim, as estão habituados crianças. a ser manipulados. E são tão giros porque realmente quando eles entram na consulta, porque eu faço sempre, não vou até eles é que vêm até mim,
sim. E no ato de consulta estes cães reagem de uma maneira diferente, são extremamente meigos, têm um olhar muito engraçado, focam-nos imenso, não têm medo de nos invadir, não é? É muito, muito interessante estes cães. Eles até são terapeutas para a veterinária. É verdade. Eu adoro-os. Foi fundamental a entrada da Anabela, porque nós no total já temos, só em escolas, cerca de 1.800 horas em terapias. E temos acompanhado... Isto por mês? Não, estou a dizer até à data, cerca até à de... data. Não, nós temos por dia Acumulativo. entre 6 a 7 horas e meia por dia de terapias. E como o número de crianças foi aumentando e o número de cães também, era fundamental haver alguém que garantisse que os cães estavam impecáveis, até porque a maior parte das crianças tem uma imunidade mais baixa e, portanto, nós temos que ter a certeza que o cão não vai transmitir a qualquer tipo de doença. Portanto, a Anabela, há bocado estávamos a brincar, mas a Anabela passa a baixa médica do cão se for necessário. Mas isso já tem acontecido também, não? Porque... Às vezes, quando eles estão com uma diarreia ou com uma tosse, eles são interditos, fazem tratamento e depois, só uma semana depois, é que podem regressar. Depois já estarem completamente curados. Exatamente, é que podem regressar. Por exemplo, aconteceu à Baby, que também é espetacular, tinha uma lesão, às vezes acontece, ela é uma Golden e as Goldens têm predisposição para ter algumas dermatites, apesar de termos todos os cuidados com ela, e ela apareceu com hotspot, que foi uma lesão, é uma lesão dermatológica, que é um bocadinho chato ao ver-se assim ao vivo, macroscopicamente, mas de facto foi logo interdita e não... Acho que é assim, tipo uma coisa destas como eu Parecido, tenho... parecido. Isso, exatamente. Isto é culpa, foi do vento. É suficiente para já não ir. E então foi logo retirada e pronto, e foi tratada e só regressou quando estava tudo ok.